Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 29. A gente vai estar lendo aqui o versículo 5 e 6. Fala assim: Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Então Aqui chamou Davi e disse: Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim e eu ficaria muito contente se você lutasse do meu lado nessas batalhas. Não encontrei nada de errado em você, desde o dia em que chegou até hoje, mas os outros governadores não gostam de você. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Davi estava em terra estrangeira. Davi estava em terra que não era seu povo. Davi estava em terra aonde os filisteus eram contra os israelitas, onde existia uma rixa. Só que foi nos filisteus que Davi encontrou abrigo. Porque na terra dele, que era Israel, que eram os israelitas, era comandado por Saul. E Saul, que era rei daquele povo, estava caçando Davi. Então Davi, por sobrevivência, se refugiou nos filisteus. Entende? Só que o que acontece ali? O que acontece na situação de Davi? Ali os filisteus não estavam satisfeitos. Os governadores dos filisteus não estavam satisfeitos que Davi ficasse com eles. Porque Davi carregava com ele uma fama. Uma fama que por onde ele passava, ele destruía tudo, amando de Deus, porque ele era um homem de Deus. Entende? E os filisteus, eles não serviam a Deus. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Se a gente parar para analisar por cima da situação, Davi estava querendo se encaixar, a pertencer a um povo que não era o povo dele. Davi estava querendo aceitar costumes que não era dele. Entende? Por quê? Porque Davi estava sendo perseguido por aquele que deveria estender a mão. Davi estava sendo perseguido por aquele que deveria acolher, porque ele era o rei Saul. Então o que um rei faz? Ele administra o seu povo. Ele não persegue o seu povo, ele traz o seu povo para perto de si. Entende? Só porque por conta que Deus permitiu um espírito mau entrar em Saul para treinar Davi para o cargo de rei, Saul estava perseguindo Davi. Entende? O que Deus quer que a gente atenda disso tudo aqui? Se a gente pegar Davi aqui e ver a grosso modo a situação, Davi estava tentando se encaixar num povo que não era dele, em costumes que não era para ele, ok? Para poder ter uma sobrevivência ali, para poder vir a ser alguém. Vamos colocar dessa forma. Muitos aqui estão na mesma condição de Davi, querendo se encaixar em lugares que não são para você, tentando agradar pessoas que não é para você agradar, tentando estar em situações e locais que não tem nada a ver contigo. Por quê? Porque aonde você for querer ficar, aonde você for querer fazer, por mais prestativo que você seja, por mais ajudador que você seja, a fama sua vai te acompanhar. Davi aqui, na história, ele era um homem de Deus. Então, todo lugar que ele ia, as pessoas sabiam quem era Davi. Ele não precisava nem abrir a boca. Aonde ele chegava, a presença de Deus estava com ele. Então, você não é diferente. Quando você chega no local, a presença de Deus chega contigo. Então, por mais que você queira se encaixar num local, com pessoas, com situações, você não vai se encaixar. Porque você é um homem ou uma mulher de Deus.
Entende? Você não vai se encaixar. Então não tente forçar situações, lugares, pessoas que não são para ti. Antes poderia ter sido, mas agora não é mais. Porque você mudou, você evoluiu, você cresceu espiritualmente, fisicamente como pessoa. Então tem situações e lugares que não vão se encaixar mais a ti. Por mais que você tente. O que está em você, o que está habitando em você, não condiz mais com a realidade que você tinha. Entende? Aonde você for, você vai incomodar. Aonde você estiver, querer botar a planta dos teus pés, querer ficar lá. Por mais que você insista, as pessoas olharão você de uma forma diferente. As pessoas rejeitarão você. As pessoas te olharão com desdém. As pessoas irão te insultar. Por que elas fazem isso? Porque elas querem? Não. Porque o que habita nelas não habita em ti. O que você carrega repele o que habita nela. Então, o que está dentro dela vai querer afastamento. Por isso que os olhares são diferentes. Por isso que a forma de tratar você é diferente. Entende? Você não tem que se sentir menor por isso. Você não tem que se sentir culpado por isso. Você tem que agradecer ao Senhor por isso. Porque quando nós somos rejeitados, quando nós somos malquistos, no lugar que a gente está ou no local que a gente chega, é porque naquele lugar existem demônios. Entende? E a luz que você carrega, que é a presença de Deus, repele o demônio que está na pessoa. Então a rejeição que você está sofrendo, o descaso que você está sofrendo, o desdém que você está sofrendo, que você acha que é uma perda, é livramento de Deus para sua vida. Te mostrando que aquele lugar ali, aquelas pessoas ali não são mais para ti, porque não combinam contigo. Demônio nunca vai combinar com Deus. Então, olha a situação de uma forma favorável a ti. E agradecendo ao Senhor. Entende? Porque o demônio que existe naquela pessoa, que está habitando aquela pessoa pela legalidade que ela deu, está indo contra ti, porque você carrega a presença de Deus. Então, olha as situações como um termômetro para você saber que você está no lugar certo. Porque você deveria se preocupar com uma situação. Se você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, que tem intimidade com Ele, ok? Uma pessoa que é devota ao Senhor, uma pessoa que busca ter a sua intimidade com Ele ali todos os dias, buscando espírito em verdade, louvando ao Senhor, adorando, fazendo jejum. Se você não causar incômodo aonde você estiver, é porque você está dando legalidade para o inferno e ele está atuando na tua vida. Entende? Então, usa essas situações que Deus permite você passar para você saber que você está de acordo com a vontade dele. Porque se você não estivesse de acordo com a vontade de Deus, as pessoas não te rejeitariam. As pessoas não te desdenhariam de você, não te virariam as costas. Porque você estaria exatamente como elas são. Como elas estão. Entende? Então começa a ver as situações que você passa de uma forma positiva, mostrando para ti que você está de acordo com a vontade do Senhor e não de acordo com a vontade do inferno. Entende? Então começa a olhar de uma outra forma para essas coisas. Então é Deus te ensinando aqui que você não tem que se encaixar em lugar nenhum. Homem e mulher de Deus não se encaixa. Homem e mulher de Deus sobrepõem. Entende? Homem e mulher de Deus frequentam os lugares que Deus quer que você frequente. Que você fale com as pessoas que Ele quer que você fale. Que Ele quer que você conviva. E não é você que escolhe os lugares nem as pessoas. É Deus que te encaminha e te direciona. Entende? Não é porque você carrega a presença de Deus que você tem que frequentar todos os lugares. Existem lugares que sugam a nossa energia. Existem pessoas que deterioram a nossa energia. Que atrasam a nossa vida pela energia que ela carrega. Que é uma energia negativa.
Então não é o fato de você ter Deus na sua vida que você tem que frequentar todos os tipos de lugares e pessoas. É Deus querendo te poupar e você querendo se encaixar. E outra coisa, quando a gente está em locais que não são para nós estarmos, falando com pessoas que não é para nós falarmos, o nosso espírito, ok? Sente falta do nosso lugar. Então, aonde você está, não condiz com a realidade de Deus para sua vida. Entende? Então, permita-se ser tratado por Deus, curado por Deus, liberto por Deus, para Deus tirar você de onde você está, disso aí que está te amarrando, para poder Deus te levar para a tua terra, para o teu povo. Porque aqui Davi na história estava passando um tempo com os filisteus. É você na sua vida, você está passando um tempo onde você está. Aí não é teu lugar de permanência, é teu lugar de passagem. Entende? O teu lugar de permanência é com o teu povo, na tua terra, que Deus tem para você. A terra e o povo que Deus tem para você, não necessariamente o teu povo e a tua terra. Entende a diferença? Então, o que você tem que fazer? Você tem que se apegar mais ao Senhor, ok? Buscar mais a presença de Deus, que Ele vai te mostrar quem é o seu povo, quem é a sua terra, que Ele vai te conduzir para levar, ok? Porque a gente, quando a gente escuta assim, o teu povo é a tua terra, a gente acha que é a nossa família, que é a nossa terra natal, mas não necessariamente é a nossa família e nossa terra natal, ok? Deus tem o povo para ti e o local para ti. Então, quem sabe é Ele. Então, para a gente saber algo de Deus, a gente tem que buscar a presença de Deus. A gente tem que ter relacionamento com Ele para a gente poder saber o que Deus quer de nós. Entende? Então, em breve, os seus pés pisarão no local que Deus tem para ti. Entende? Que é a sua terra, que Ele quer que você viva. Tá bom? Então, busque mais a presença do Senhor. Não tente se encaixar em situações, lugares e pessoas para você ser aceito. Você é um homem ou uma mulher de Deus, ok? Então, frequente lugares que Deus quer que você frequente. Mais uma vez, não é porque você é um homem ou uma mulher de Deus que você tem que frequentar os mesmos lugares que homens e mulheres de Deus frequentam. A gente precisa entender que cada um é individual. Entende? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Geralmente, no meio cristão, a gente tem a convicção, a crença de achar que o fato da fulaninha e do fulaninho também ser cristão, ele tem que frequentar a nossa vida e a gente tem que abrir nossa vida para ele porque ele é cristão também. Ok? Só que aquela pessoa ali é tão humana quanto você e tão falha quanto ti. Então, você tem que buscar orientação no Senhor para saber qual é o lugar que você frequenta, para saber qual é a amizade que você tem, para saber qual é a pessoa que você pode falar. Porque o fato da pessoa ser cristã como você e frequentar uma denominação como você não quer dizer que ela tem que participar da tua vida. Não quer dizer que ela tem que saber das suas coisas. Porque você não sabe se aquela fulaninha ali tem relacionamento ou não com Deus, se ela quer ou não a seu bem. Porque ela é tão humana quanto você. Então, quando você consegue entender isso, entende? Quando você consegue trazer isso para sua vida, extrair isso para ti, você começa a depender mais de Deus. Porque se você permitir, até das suas amizades, Deus seleciona. E Ele vai começar a te colocar perto de pessoas segundo o coração dele, que são amigos dele e têm relacionamento com ele. Não necessariamente da mesma denominação. Entende a diferença? Então você tem que buscar no Senhor quem Deus quer que faça parte da sua vida. E permitir que Ele administre a sua vida e tenha o governo dela para poder encaminhar você de acordo com os propósitos dele. Para você viver os planos do Senhor, tem que ser de acordo com a vontade dele. E para andar de acordo com a vontade dele, a gente precisa ter relacionamento com ele e permitir que ele nos trate conforme a vontade dele. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.